Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Querido irmão, querida irmã, a palavra do Senhor hoje, Evangelho de São João, capítulo 10, de 22 a 30. Cada vez mais está ficando claro para nós nessa discussão de Jesus que Ele é o verdadeiro pastor. De um lado Jesus e do outro lado aqueles que não querem crer nele. Tem medo de perder sua posição, seu poder. Por isso Jesus não responde à provocação deles, que querem que ele diga abertamente que é o Messias. Mas insiste Jesus em dizer que ele é o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas, para que tenham vida. Veja que experiência maravilhosa. O Senhor, mais do que um título messiânico, que mostra poder, glória, força, ele diz: eu sou o pastor das ovelhas, o bom pastor. Os judeus estão cercando Jesus. Importante lembrar que São João, quando aqui menciona os judeus, ele não está falando do povo em si, mas está falando dos chefes dos judeus, aqueles que não aceitam o testemunho de Jesus. E a eles se opõem de um modo radical. Se de um lado os judeus se opõem, do outro lado Jesus se declara o bom pastor e nos assume como suas ovelhas. Até ele diz: as minhas ovelhas. Veja que coisa maravilhosa. O Senhor toma posse de nós como suas ovelhas. A dificuldade dos judeus está exatamente porque não acreditam. Os judeus não acreditam porque não são ovelhas de Jesus. Quer dizer, não seguem a ele, o bom pastor, mas tem um outro pastor, a morte. Crer, em última análise, não é uma questão teórica, cerebral, racional apenas, mas uma realidade prática. É um ato de liberdade. É a escolha de Jesus como fundamento de nossa vida. O ser humano vive de fé. Quando esta fé não é dada a Jesus, que dá a vida, a pessoa se entrega nas mãos dos ídolos, que tiram a vida. Por isso, o Evangelho coloca-nos frente a esta decisão, vida ou morte. É preciso escolher. E Jesus diz: eu e o Pai somos um. Veja esta unidade fundamentada no amor. Isso caracteriza Jesus, o bom pastor, que ama, ampara, cuida e nos sustenta. Peçamos hoje, irmãos e irmãs, a graça de vivermos isso que Jesus trouxe no Evangelho, escutá-lo. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as reconheço e elas me seguem. Dai-nos, Senhor, ouvidos dóceis para escutar teus apelos. Dai-nos, Senhor, a graça de não perdermos de vista que o Senhor é aquele que vai à nossa frente. É ao Senhor que temos que seguir. Minhas ovelhas escutam a minha voz
e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Obrigado, Senhor, porque quando colocamos nossa vida nas tuas mãos, nós não somos desamparados. Por isso te agradecemos, bendizemos e suplicamos para a nossa vida a graça de escutar tua voz e de te seguir para sempre. Irmão e irmã, que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.